Paz do Senhor Jesus para todos que nos assistem nesta tarde. Estamos aqui produzindo mais um vídeo para o canal Minuto com a Bíblia. E nesta tarde nós iremos fazer uma leitura da Palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. Louvado seja Deus. Iremos fazer uma leitura, iremos ler apenas 4 versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde, que diz assim: irmãos, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância da sua alegria, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus. Irmãos, eu estou falando mais rápido um pouco, você está percebendo, porque para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, nós iremos resumir aqui a palavra, vamos falar de forma rápida para não tomar muito seu tempo, para que o vídeo seja rápido e objetivo e produza aprendizado. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, para que a gente possa entender melhor o texto, nós precisamos analisar a situação histórica que envolveu esta passagem bíblica. O que aconteceu, irmãos? Por que Paulo escreveu esta palavra, estes versículos preciosos? Primeiro, precisamos entender o contexto histórico. Depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, as igrejas de Jerusalém e da Judeia ficaram com a certeza absoluta em seus corações de que Jesus voltaria para buscar a igreja em 30 ou 40 dias no máximo. Já que Jesus subiu ao céu, deixando a promessa que retornaria para buscar a sua igreja, então aqueles irmãos de Jerusalém e da Judeia acreditavam que Jesus voltaria muito rápido, em menos de 40 dias. Sendo assim, irmãos, já não fazia mais sentido algum acumular riquezas e bens materiais. Então aqueles irmãos se desfizeram de tudo quanto tinha, venderam as suas herdades, as suas terras, as suas propriedades e doaram para os pobres, para os famintos, para instituições de caridade, para pessoas que estavam em pobreza, em necessidade. Eles doaram tudo que tinha e ficaram ali aguardando o retorno certo de Jesus, que não tardaria. Mas o fato é, irmãos, que o tempo passou os 30, os 40 dias, e Jesus não retornou para buscar a sua igreja, porque a sua promessa era para um tempo mais futuro, para um tempo mais à frente. E então, irmãos, aqueles irmãos de Jerusalém e da Judeia ficaram com sérias dificuldades, ficaram pobres ao extremo, a ponto de apresentarem dificuldades até para conseguir o seu próprio alimento. O apóstolo Paulo, sendo conhecedor da situação, fez uma campanha juntamente com todas as outras igrejas, as quais o apóstolo conhecia, para arrecadação de donativos, de alimentos que pudesse estar suprindo a necessidade dos santos de Jerusalém e da Judeia. E esta campanha ela se estabeleceu-se por todas as outras igrejas. Porém, na igreja da Macedônia, essa campanha não chegou, porque os irmãos da Macedônia eram tão pobres quanto aqueles de Jerusalém e da Judeia. Mas vejamos o que aconteceu. Vejamos o que aconteceu no capítulo de número 8. Vamos comentar o texto que lemos. O apóstolo Paulo começa dizendo: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. O apóstolo Paulo já começa trazendo uma palavra excelente para o nosso coração, uma palavra que nos convida a sermos humildes. Louvado seja Deus! Pois o apóstolo Paulo ele atribui o bom nível espiritual da igreja
da Macedônia, a graça de Deus que foi derramada sobre eles. Eu vejo princípios de humildade aqui, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele como pastor e doutrinador daquela igreja, fundador daquela igreja, ele podia atribuir o bom nível espiritual daquela igreja às suas habilidades de pregador e às suas habilidades de pastor. Ele poderia dizer: estão vendo a igreja da Macedônia, como ela está bem, como ela cresce, como ela agrada a Deus, é por causa de mim que estou lá ensinando a eles. Não, o apóstolo Paulo ele não diz isso, mas ele diz: viste a graça de Deus derramada sobre a igreja da Macedônia. Então Paulo está dizendo que a igreja está bem, está caminhando, está agradando a Deus, não é por causa dele, mas é por causa da graça de Deus que foi derramada sobre ela. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo de número 2 diz: como em muita prova de tribulação, houve abundância da sua alegria. Nós podemos perceber, irmãos, que a igreja da Macedônia estava passando por provas, por tribulações, por lutas, por problemas, por dificuldades. Mas o texto vai dizer que a igreja estava com abundância de alegria, a igreja estava feliz. A palavra de Deus está mostrando que não precisamos ser ricos, bilionários, para sermos felizes, para sermos alegres, para vivermos em harmonia e união. Não precisamos de contas gordas no banco, não precisamos do bolso estourando de dinheiro. A palavra de Deus está mostrando aqui, irmãos, que a igreja em prova e em lutas e em tribulação, mas a sua alegria era enorme, era grande. Por quê? Porque tem muitas coisas que o dinheiro não compra, e aquilo que o dinheiro não compra é exatamente o essencial para que a gente possa viver e sermos felizes. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda no versículo 2 diz: e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. A igreja, irmãos, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, a sua profunda pobreza. Era uma igreja pobre ao extremo, era uma cidade que vinha de 2 guerras civis. O imperador que administrava aquela cidade isentou os membros de pagarem impostos, porque eram pobres demais, porque era uma coisa triste quando olhava para ela. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, no final do versículo de número 2, nós vemos a palavra generosidade. A palavra generosidade, ela indica, irmãos, que a igreja se prontificou para ajudar os irmãos da Macedônia, porque aquilo era algo da sua generosidade. Generosidade é algo que está dentro de nós, é algo que faz parte da nossa vida. A igreja não se prontificou aqui para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém, porque o apóstolo Paulo convidou, porque o apóstolo Paulo chamou, porque estava acontecendo uma campanha. Não. A igreja se prontificou a ajudar, porque aquilo fazia parte da sua natureza. Não era nada forçado, não era nada forçando os irmãos a doarem, não. Aquilo era algo que fazia parte da sua natureza. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 3 diz: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. A palavra voluntariamente aqui, irmãos, ela significa sem interesse. A igreja doou sem interesse algum, sem buscar nenhum, sem pensar em receber nada em troca. Foi algo extremamente voluntário. Era uma igreja que ficava a mais de 3.000 quilômetros de distância de Jerusalém. E naquele tempo antigo, que as viagens eram muito difíceis de serem feitas, não havia expectativa alguma de um dia esses irmãos da Macedônia se encontrarem com os irmãos de Jerusalém. Foi uma oferta que rompeu a barreira do interesse, foi uma oferta que rompeu a barreira da amizade, porque, irmãos, quando a gente ajuda pessoas que a gente conhece, quando a gente ajuda os nossos vizinhos, pessoas que faz parte do nosso dia a dia, é muito fácil, porque somos amigos, conhecemos, estamos vendo a todo instante. Mas essa igreja ajudou pessoas que eles não sabiam quem era, não sabiam de onde vinham, não tinha nenhum vínculo de amizade ali, não havia nada disso. A igreja doou, fez o bem sem olhar a quem. Aquela
frase bastante famosa que se dizem por aí, né? No versículo de número 4 diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a igreja pediu, a igreja implorou, a igreja da Macedônia pediu com muitos rogos para doar, para fazer essa ajuda para a igreja de Jerusalém, já que a igreja da Macedônia não havia sido convidada para fazer parte dessa campanha, justamente porque eles eram pobres demais. Mas quando os irmãos da Macedônia ficaram sabendo dessa campanha para ajudar Jerusalém, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 4, que eles pediram com muito rogo para ajudar também de alguma forma. A palavra rogar significa pedir com insistência, pedir insistentemente. Isso significa, irmãos, que eles chegaram diante do apóstolo Paulo e pediram, até pelo amor de Deus, que o apóstolo Paulo os deixasse ajudar de alguma forma os irmãos de Jerusalém. Louvado seja o nome de Jesus, que Deus abençoe, que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Espero que tenha produzido aí aprendizado, esclarecimento. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.